Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, para a aula número 11. A continuação do tema, quando e pelo que devo orar. Então, vamos apresentar mais alguns tópicos. Eu te convido a estar comigo. Momento. Ok? Por que orar? Aula número 11. Quando e pelo que devo orar? Eu devo orar para compreender o grande amor de Cristo. Às vezes nós falamos, Deus é amor. Jesus Cristo mostrou o seu amor na cruz do Calvário para nós. Mas esse compreender o grande amor de Cristo, eu estou dizendo muito além do que falar ou de dizer aquilo que está na Bíblia. É ler aquilo que está na Bíblia sobre o amor de Cristo e se aprofundar, deixar-se envolver através da oração, para podermos compreender o grande amor de Deus revelado em seu Filho Cristo Jesus. Efésios diz o seguinte: por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Olha que Paulo aqui não está orando de uma maneira natural, ele se ajoelhou diante de Deus, para que vocês, seriam nós, possam, juntamente com todos os santos, quer dizer, toda a igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Veja bem, o nosso contato diário com Deus, nós devemos pedir, Senhor, que eu compreenda esse grande amor que excede todo conhecimento. E quando Paulo diz aqui largura, comprimento, altura e profundidade, ele pega as 4 medidas principais de uma casa, ok? Quando ele pega e diz a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ele diz o seguinte: é completo. Mas o que é completo? Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a altura? Qual é a profundidade? Quando nós definirmos isto, nós estaremos conhecendo o amor de Cristo, que vai exceder todo o nosso conhecimento. É espiritual. É Deus falando através da oração. E ele vai nos mostrar esse grande amor de Cristo, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus, para que sejamos servos fiéis, servos que levem a palavra de Deus adiante. Mas para isso, nós precisamos de compreender o amor de Cristo, e isso se faz através da oração. Deus vai se revelar.
Deus vai se mostrar a nós e vai nos mostrar mesmo coisas inefáveis, coisas que são maravilhosas, porque a oração concede isso. E isso vai nos levar a compreender pela nossa mente humana qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, ore para que você compreenda o grande amor de Cristo. Ore pela força e perseverança. Às vezes o crente passa por alguns problemas, algumas dificuldades. Não é que ele está em pecado, mas nós dependemos da nossa força física e também da nossa força espiritual para prosseguirmos. E a perseverança. Não é? Às vezes nós pedimos muito e queremos receber logo, logo, logo. Não, Deus tem o seu tempo. E aí entra a questão da perseverança, e nós devemos orar para que nós sejamos perseverantes, quer dizer, contínuos no conhecimento de Deus e contínuos no crescimento espiritual. Veja bem o que diz o texto. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de Deus, segundo a força da sua glória. Imagina a força da glória de Deus. Em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Paulo fala à igreja de Colossos o quê? Ele fala justamente que era para eles continuarem no pleno conhecimento da vontade de Deus, era para eles continuarem adquirindo a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para que frutificassem. Para que ganhassem força segundo a força da vontade de Deus. E para que, nesse tempo em que se passa aqui, a igreja, nós, tenhamos e pratiquemos e busquemos a perseverança e longanimidade, mas não com cara feia, chateado, mas com alegria, porque a vitória é certa. Não é? Pensou nisso? E essa vitória é certa se vivermos de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Então nós devemos orar para sermos fortalecidos com o poder de Deus e sermos perseverantes na nossa caminhada aqui na terra. Então, ore pela força e perseverança. Terceiro, ore para que sua fé não seja destruída. Olha aí, irmão. Ore. Senhor, me dê mais fé. Senhor, me dê mais graça. Senhor, me conceda a tua sabedoria para que eu possa conhecer melhor a ti. Sabe por quê? Porque isso nos faz aumentar a fé. E o aumento da fé, ela traz um cristão vivo, alegre, um cristão que tem prazer
nas coisas do Senhor. A fé leva a isso. E a fé também leva à esperança. É, a esperança de um dia estarmos com Jesus. A esperança de que a nossa pregação vai surgir efeito através da ação do Espírito Santo nas vidas da qual nós falamos. Então, irmão, a palavra é pequenininha, é fé, mas o cuidado é muito grande para que ela não seja destruída. Então, não tenha vergonha, ore. Fala assim, nossa, Senhor, eu vou ter que orar para pedir fé, ter que orar para aumentar minha fé. Que crente que eu sou. Não, não pense nisso. Pense que Deus precisa de homens e mulheres que tenham uma fé firme e fundamentada na palavra de Deus, para que os ventos de doutrinas que vão e vêm não nos abale, para que para que nós permanecemos firmes e fortes no propósito a qual nós somos designados, pregar o evangelho e viver em unidade. Olha os dois versículos que eu achei aí. Mas eu orei por vós, para que a sua fé não desfaleça. Jesus estava orando para que a fé deles não desfalecessem. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É essa palavra que o Senhor Jesus direcionou. Se você ver o versículo aí, ele é pequeno, mas a força é grande, a responsabilidade muito mais. Não é? O Senhor Jesus virou para Pedro e falou isso. Pedro, eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Se converter o quê? Dos pensamentos. Se converter, às vezes, do modo de agir. Pedro agia no ímpeto. Não é? Ele precisava de converter isso na sua vida, mudar o jeito. E quando isso acontecesse, Jesus disse: fortaleça os seus irmãos. Olha para você ver, nós falamos no tópico passado, né, a questão da força. Aqui, Jesus fala com Pedro. Então, como Jesus falou, Pedro, para que sua fé não desfaleça, ele está falando com você. Seja qual for seu nome, coloque seu nome aí. Fulano, cicrano, tal, tal, para que a sua fé não desfaleça. É, não é? E Lucas 21:36 diz o seguinte: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então é para nós estarmos atentos, para podermos escapar de tudo o que está para acontecer. Quer dizer, a gente vê na Bíblia, o mundo jaz no maligno. O diabo vem com suas setas inflamadas, tentando nos desvirtuar da verdade, fazendo que nós não creiamos, fazendo com que nós fiquemos desanimados. Não. Vamos orar para escapar de tudo que está para acontecer, porque nós, essa oração de fortalecimento da fé, nós devemos estar naquele grande dia, de pé, diante do Filho do Homem, diante de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a palavrinha eu repito, é pequenininha, é fé, mas a profundidade é muito grande.
A responsabilidade é muito grande. Ore a Deus para que o Senhor aumente a sua fé. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.